Fala, meus queridos, muito bom dia a todos. Bom, o que temos hoje? Uma terça-feira, dia 14 de março. Temos dois jogos extremamente importantes na Liga dos Campeões. O jogo de volta, né? Já teve o jogo de ida e agora o jogo de volta, tá? Qual jogo eu separei especificamente aqui para a gente fazer uma pré-análise, uma pincelada, o que esperar do mercado, quais serão as ideias de trabalho que nós temos aqui para tentar operar esse jogo, tá? Vamos lá, o jogo que eu separei é do Manchester City e do RB Leipzig, tá? Tô com ele aqui no Flash Score até mesmo para dar uma pincelada, como que foram os últimos jogos deles. Vamos lá, vamos entrar aqui no Head to Head, tá? Eu gosto muito de ver essa parte assim para gente ter um pouco de noção, tá? O último jogo foi 1-1. Quem não lembra desse jogo, tá? Eu operei esse jogo, tá? O City foi enfrentar o RB Leipzig lá na Alemanha. Compramos esse back Manchester City porque só o City jogava bola. O RB Leipzig parece que não tinha entrado em campo, tá? Pressão a todo momento do City, recuperação de segunda bola, arremates no gol. E aí a gente conseguiu pegar esse gol. No segundo tempo já melhorou. O RB Leipzig entrou pro jogo. Falou: agora eu quero jogar, parece, né? Agora eu vim para jogar e acabou empatando 1-1 esse jogo. O jogo agora vai ser disputado na Inglaterra, um jogo muito bom mesmo. Pode ser que seja um jogo muito aberto para ambas as equipes, porque ambas as equipes precisam do resultado, né? Porque o jogo foi 1-1. Então, assim, a gente dá uma pincelada nos últimos. Jogando em casa o City, né? O City é indiscutível, é muito forte jogando em casa. Você percebe o que, ó? 2-0 contra o Newcastle é um time que tá lá em cima. 3-1 contra o Aston Villa, tomou um golzinho aí do Aston Villa. 1-0 contra o Arsenal. O Arsenal também teve a oportunidade de ter feito um gol, mas isso aqui não foi Premier League, foi isso aqui foi pela Copa da Inglaterra. Poderia também ter feito um golzinho aí contra o Manchester City. 3-0 contra o Wolverhampton, que está lá embaixo. E o 4-2 contra o Tottenham. Então você percebe o que? Contra times de não, assim, que eu posso falar, o único time de pequena expressão assim, que tá lá embaixo, só de rebaixamento, que ele não tomou gol, foi do Wolves, porque do Arsenal poderia ter tomado e do Newcastle, o Newcastle também poderia ter feito pelo menos um gol aqui contra o Manchester City, tá? Agora, se a gente pensar o RB Leipzig jogando fora, ó, o RB Leipzig, ó, será que ele faz gol jogando fora? Pelo menos, ó, um golzinho aqui. Ele fez contra o Dortmund, brigando lá em cima, né? Pelo título, contra o Bayern ali, vaga Liga dos Campeões, conseguiu fazer. Contra o Wolfsburg, que é um time que, tá, se não me engano, está na oitava colocação da Bundesliga, e é um time que está lá em cima também, para cima do meio de tabela, cara, ele conseguiu fazer 3-0 e não sofreu nenhum gol contra o Wolfsburg. Esse jogo aqui 0-0 para mim foi uma variância total. Eu acompanhei esse jogo, teve oportunidade para ambas as equipes, mas não saiu. 6-1 contra o Schalke, que foi uma lavada, né? O Schalke tá lá na zona de rebaixamento. E contra o Werder Bremen, que tá lá para baixo da zona, assim, ali na segunda meio de tabela, mas mais para baixo do meio de tabela. Ele marcou, mas também sofreu um gol. Então é um jogo assim, é um jogo com tendência over? Com certeza é um jogo com tendência over, pelo que a gente está vendo aqui, né? Só pelo head to head. Mas isso não quer dizer tudo. Temos que levar para o live, ver comportamento, como as equipes vão entrar para esse jogo. Aqui é só para a gente ter uma noção. É um jogo que vai ser aberto, porque ambas as equipes, como eu disse, precisa do resultado, tá? Desesperadamente precisa do resultado. Se a gente for olhar aqui uma possível escalação, a escalação sempre sai antes, tá? Então a gente tem a escalação aqui do Manchester City aqui. Cara, não preciso nem falar, né? Eu tenho aqui se possivelmente o De Bruyne, o Kevin De Bruyne voltar a jogar, eu tenho o Gundogan, eu tenho o Greenish, eu tenho o Godzilla, o Godzilla mais full vulgo, mais conhecido como o Haaland, tá? Porque ele parece um Godzilla quando ele corre. Quem já viu isso daí? E pro lado do RB Leipzig eu tenho o Timo Werner, né? Que precisa de às vezes de duas, assim, de uma ou duas chances para converter em gols, né? Eu tenho o André Silva, que também é um baita jogador também, e eu tenho o Dominic, gosto muito desse jogador, gosto mesmo muito desse jogador, do Dominic. Então, se o RB Leipzig, se ele precisa da vitória, e o Manchester City também precisa da vitória, eles vão ter, lógico, o jogo ele pode começar um pouco estudado, um pouco truncado, porque ambas as equipes precisam do resultado, correto? A partir do momento que o jogo ele se abre, é aí que você pode encurtar as oportunidades para operar,
tá bom? Dito isso, vamos ver assim, em relação a números, né? Até fiz aqui coloquei um pouco aqui no PowerPoint, deixa eu até diminuir aqui a minha imagem. Coloquei aqui no PowerPoint, aumentar um pouquinho aqui se vai. Bom, melhorou, né? Então vamos lá, vou pegar minha canetinha aqui. Em relação ao Manchester City jogando em casa, mandante, né? Eu tenho 13 jogos e o RB Leipzig jogando como visitante 12 jogos. Isso, o que é isso? São dados de ligas, das ligas tanto do Manchester City como do RB Leipzig, legal? Vamos lá, em relação a over 2,5, já vou partir para over 2,5. Olha como a incidência de over 2,5, o City jogando um comandante é muito alta. De 13 jogos, 11 jogos bateram o over 2,5, 85%. Para o RB Leipzig também é uma média muito boa. De 12 jogos, 9 jogos bateram o over 2,5. Tanto que a gente, no último jogo agora pela Bundesliga, a gente conseguiu comprar esse over 2,5, tá? Operamos o over 2,5 do RB Leipzig. E saiu, foi 3-0, né, pro RB Leipzig, tá? Contra o Borussia Mönchengladbach, salvo engano. Agora, em relação a quem abre o placar primeiro, ó, em relação primeiro a marcar gol, eu tenho 77% pro Manchester City contra 42% pro RB Leipzig, ou seja, de 13 jogos, 10 jogos o City saiu na frente, jogando com o mandante. De 12 jogos, 5 jogos, só menos que a metade. Então é um bom número, tá? Para você pensar em um possível back Manchester City. Em relação a over, tá? Em relação a gols no primeiro tempo, olha que legal que se eu for cruzar um pouco os dados, eu tenho o quê? De um lado, eu tenho um City que não sofre gols no HT, a incidência é muito baixa, ó, sem sofrer gols no HT, 69%. Ou seja, 9 jogos ele não sofreu gols. Já do RB Leipzig eu tenho 42% menos que a metade, ou seja, 5 jogos só ele não sofreu gols. E agora, em relação a sem marcar gols no HT, 15% só, ou seja, 2 jogos o City não marcou no HT, ou seja, 11 jogos ele marcou gol no HT. É interessante, se eu for cruzar, eu tenho um time que marca gols no HT e eu tenho um time que sofre gols no HT. Então é bom a gente ficar esperto com esse dado. Em relação a melhores momentos, isso é de fato, o City ele tem um aproveitamento absurdo, tá? Jogando com o mandante na terceira parte do primeiro tempo. Porque assim, eu separo o primeiro tempo, nós separamos em 3 partes. Então, por exemplo, do 1 ao 15 é uma parte. Do 15 aos 30 é uma segunda parte e dos 30 aos 45 é a terceira parte. Então você percebe o quê? Na terceira parte aqui do City, no minuto 31 ao 45, olha, 28% o City costuma marcar gols. E vai casar o quê? Com o pior momento do RB Leipzig, ó, do 31 a 45, são 37% o RB Leipzig sofre gols. Tá? É muito importante. Você percebe o que também? Que ambas as equipes são muito fortes também no segundo tempo, tá? Olha a incidência de gols do 46 aos 90 e olha a incidência de gols desculpa, dos 76 aos 90 e dos 76 aos 90 do Manchester City. 12%. Eu tenho também bastante aqui dos 61 aos 75 e mais voltado para o RB Leipzig dos 76 aos 90. Tá? Então, outro dado também que a gente precisa ficar esperto para levar pro live, tá bom? Agora, o que esperar desse jogo? O que o mercado espera desse jogo? Vamos ver em relação a casa de aposta. O que a Bet 365, eu gosto de ver o que a Bet 365 está precificando para esse jogo. Então, eu entrei aqui, ó, Manchester City e RB Leipzig, eu vou aqui em odds asiáticas e vou aqui na linhas de gols. Olha, o que você percebe na linha de gols aqui, ó? 2,5 a 3 é uma linha 2,75, mais 2,75, tá? Ela tá cotando a 1,84. Eu gosto de baixar um pouco essa régua. Então, eu já sei que até a Bet365 espera um jogo com tendência a over, tá? E aí o que a Betfair espera? Que é onde a gente opera, que é a bolsa esportiva, né? O que ela espera para esse jogo? Vamos ver o que ela espera para esse jogo. Se eu for analisar, ó, um possível back Manchester City, cara, você pode enxergar de bons olhos. A 1,36. Lógico, é jogo de Copa, a variância é um pouco maior, então você tem que estar bem concentrado, os critérios tem que estar tudo batendo, seus critérios para backs tem que estar muito presente, muito evidente para você entrar nesse back, tá? Não entrar a par, porque o City ele é um super favorito aqui, eu vou entrar. Não.
Deixa o back, deixa a operação de mostrar. Eu costumo falar que um back super favorito ou favorito, ele é construído no decorrer do primeiro tempo. Se você opera o primeiro tempo, tá? Então tenha paciência, tenha resiliência, não entra, não precisa ser. Ah, mas perdi o gol. Paciência, tá? Você podia também tomar um gol contra a tua posição, tá? Então assim, o que que é interessante? Esse 1,36 para um possível back, desde que o City esteja jogando por uma odd 1,36. Pressão lá em cima, linhas avançadas para marcar pressão, para tentar recuperar recuperação de segunda bola, tentar a triangulação para remates no gol. Lógico, eu vou esperar três chutes do City, dando um exemplo, tá, pessoal? Vou esperar três chutes do City no gol, que é gol, para eu tentar. Não, não pode. Às vezes uma boa primeira triangulação jogada, construção de jogada, pode ser o gol do City, por causa da qualidade dos jogadores. Tá? Então o que você tem que perceber? Pressão, recuperação de segunda bola, tá conseguindo recuperar a segunda bola, tá tendo pressão, tá tentando criar jogadas, tá tentando chutar, tá tentando encontrar espaços para infiltrar entre linhas, uma sequência de escanteio, ou teve um escanteio. Tenta. Por exemplo, sofreu contra-ataque. Pô, conseguiu neutralizar o contra-ataque do RB Leipzig. Pô, o RB Leipzig. Aí, por exemplo, isso é um possível back. Mas, por exemplo, o RB Leipzig também viu com tudo. Tá jogando com tudo, com tudo. Tá marcando pressão o City lá em cima. Tá jogando de igual a igual pro City. Tá tentando conseguir recuperar a segunda bola. Tá tentando criar jogadas. Eu, particularmente, eu não entro lei City. Não, não entro. Porque eu não costumo entrar lei ao favor, principalmente um lei super favorito. Pela qualidade do City. Porque às vezes uma roubada do City, basta uma roubada do City, ele conseguir elaborar um bom contra-ataque, ele pode fazer o gol. Então, para isso, o que eu faço se o RB Leipzig estiver jogando bom? Eu venho e coloco uma moedinha aqui, ó, no back RB Leipzig. Por quê? Porque essa odd vai corrigir em back. Porque os operadores vão começar a acreditar e essa odd começa a cair. Então ela começa a sair de 10, vai para 9, 9,50, ela começa a cair. E contrapartida vai subir também esse lei RB Leipzig. Desculpa, esse lei Mercer City. Só que aí é questão de metodologia, de critérios. Eu prefiro entrar num back RB Leipzig com uma gestão muito conservadora, por exemplo. Para entrar aqui, eu vou entrar com um quarto da mistake. A mistake que eu entraria em back, que seria 1% a 1,5% em um back City, então eu vou entrar com um quarto ali, tá? Da mistake. Agora, se eu for pensar em mercado de gols, olha, o mercado de gols muito tendência a over 2,5 FT. Essa odd tá 1,72, tá? Para esse jogo eu vou logo adiantando para vocês. Eu vou pensar em um possível back Mercer City, City bater os critérios, tá? E eu tiver a oportunidade de operar esse back City, eu vou operar nós vamos operar esse back Mercer City. Ou o jogo não tá batendo meus critérios, o RB Leipzig também precisa do resultado, ele não vai jogar um jogo passivo, tá? Ele vai tentar, ou ele vai explorar os contra-ataques e tá conseguindo encaixar contra-ataques, o jogo tá aberto. Eu vou pensar em linhas de gols 2,25, tá? Aqui, ó, linha de gols 2,25. Numa cotação acima de 1,80, 1,85, depois dos 15 minutos do primeiro tempo. Se tiver comportamento para isso, tá? E se eu tiver oportunidade, se o mercado me der a oportunidade para estar lá, tá? Que mais? Em relação a CS, cara, vamos ver o que CS. Ó, gols no primeiro tempo, o mercado espera? Pô, espera aqui, ó. A 1,35, ó, o back empate. Tá dando até um pessoas que tem metodologia para operar um back HT Manchester City tá aqui, uma odd muito boa. Olha um back empate muito acima de 2,20 que eu gosto, a 2,80, tá? Em relação ao CS, o que o CS espera para esse jogo? Se eu pensar aqui, olha o 0x0, como ele tá, a discrepância do 0x0, uma odd 20, então o mercado espera um jogo com tendência over. Se eu for pensar, ó, cotações abaixo de 10, eu vou ter 1x0, 8,2, que mais? E o 2x0? 2x0. E olha o 2x1.
8.9. 8.9. E aí eu vou logo te dando uma dica. Ah, Elton, eu quero operar o Lei 01. Olha que legal. Essa odd do Lei 01, se você opera, City tá lá, ó, massacrando, tá a iminência de puta fazer gol, tá tendo, eu vou lá e compro esse Lei. Espero baixar um pouquinho para 8.5 e compro esse Lei. Lei 01. Passou 5 minutos do gol, saiu ao meu favor. Essa odd ela sai daqui e vai para onde? Vai para a odd do 0-0. Lógico, o 0-0 vai ter diminuído. Essa odd aqui vai de 20, vai estar lá 17, 16. Então você já lucrou com isso. Eu ainda vou gravar um vídeo depois explicando essas movimentações do CS, porque o CS ele tem muita oportunidade para você operar o CS, tá? Então assim, um back 2-1, tá? Esse back 2-1, eu não vejo muito valor. Por quê? Porque se o City faz um gol, essa odd sai do 2-1 e vai pro 1-1. Então você vai ficar com um pequeno head, tá? Então é isso. Então para esse jogo, o que que eu vou esperar para esse jogo? Eu vou trabalhar um possível back Manchester City, tá? Um possível back Manchester City. E se o jogo estiver aberto, eu vou pensar em linhas mais 2,25. Agora se eu pensar num BTTS aqui, ambas marcam. Ó, o mercado não acredita em essa ambas marcam, tá vendo? 2,10. Só que contra a partida ele me dá um 2-1 bem bonito aqui, ó. A 1,98. Opa, a 1,98. A 9,80. Um 2-1 a 9,80. Então, vamos levar pro live. Cenário já criamos. Agora, se o City, agora é interessante. Se o City toma um gol, Elton. Se o City toma um gol do RB Leipzig, eu só vou pensar em gols no segundo tempo. Ou um over 2,5 valorizado, ou um limite, possível limite, tá? Agora, se o City faz um gol, mesma coisa, só vou pensar em gols no segundo tempo. Se eu não peguei esse gol, tá? O gol saiu lá pelos 10 minutos, eu não tinha odd pro meu método, e o gol sai. Paciência, resiliência, disciplina. Pode sair 300 gols aí no primeiro tempo, mas só vou pensar em gols no segundo tempo. Lembre-se, proteja o seu capital ferozmente, tá? Que é um investimento. Então proteja o seu capital. Se a oportunidade não aparecer, não opera, porque não operar também é operar. Então crie esses cenários. Então, em relação a back, vou pensar em um back City, desde que o City apresente os critérios. O jogo tá legal, o jogo tá aberto, tá lá e cá. Após os 15 minutos, pô, vou pensar na linha 2,25, mais 2,25, numa odd acima de 80, 85. Não chegou, o City fez o gol, ou o RB Leipzig fez o gol nos 10 minutos, Elton. Paciência, não faço mais nada, espero o segundo tempo. Ah, mas pode sair 3 gols no HT. Paciência, não faço mais nada. Eu vou pensar no segundo tempo. Beleza, pessoal? Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e disciplina. Tamo junto.